Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. O jornalismo esportivo é uma área fascinante que combina duas paixões, esporte e comunicação. O profissional da área tem o privilégio de esmiuçar, trazer para o público as histórias que tem por trás de um atleta, de uma equipe e de um evento esportivo. Essa vivência em meio a equipes e competições forma no profissional uma bagagem de conhecimento que permite entender e demonstrar para o público conceitos e análises bem estruturadas e coerentes. No programa de hoje, vamos tratar da profissão de jornalista e a cobertura de eventos esportivos, especialmente o futebol brasileiro e a seleção nacional. Para isso, convidamos o jornalista da Rádio Paiquerê e da Folha de Londrina, Lúcio Flávio Bortotti Cruz. Boa noite, Lúcio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Uma honra. Obrigado aí pelo convite. Primeiro, vamos falar da carreira no jornalismo, né, Lúcio? Conta pra gente, primeiro conta a sua carreira. Sei que você já começou há algum tempo e... Você já começou no jornalismo esportivo? Conta pra gente. Marcelo, o meu pai sempre foi um cara da comunicação e do esporte, né? Sempre foi envolvido. Então, assim, a fruta não cai muito longe do pé, né? É verdade. O meu pai sempre foi um cara da área de comunicação, de marketing, de agência de propaganda, trabalhou em rádio e sempre foi um cara do esporte, né? Meu pai teve time de futebol, foi treinador, foi diretor, sempre envolvido no esporte, né? E aí, assim, automaticamente a gente sempre praticou esporte em casa desde criança, né? Eu, meu irmão, minha irmã. E aí eu, enfim, nesse mundo, né, de comunicação, de rádio, eu comecei muito cedo trabalhando com meu pai. Ele tinha uma agência de publicidade, como office boy e tal, e depois comecei, né? Ele trabalhou na Rádio Alvorada, né? Meu pai comandou o esporte lá, era o diretor de esportes, montou a equipe de esportes lá, e eu muito jovem ali, com 15, com 16 anos, comecei a participar, fazer algumas viagens juntos, né, com o pessoal, e aos poucos fui participando. Então, assim, a minha vida foi sempre muito ligada, né, com o esporte, com o futebol e também com a comunicação. E aí foi uma consequência, né? Foi uma consequência, depois eu fui estudar, enfim, me formei e aí, enfim, essa trajetória sempre no rádio, né? Trabalhei um pouco lá na Alvorada, depois fui para Paiquerê, logo depois, estou lá até hoje, né? Então, e a área esportiva foi uma consequência. Fiz outras coisas também, né? Fiz outras coisas no jornalismo, mas sempre ligado ao esporte, sempre fazendo esporte e hoje basicamente a gente faz só esporte. Inclusive em jornal impresso, né? Sim, estou lá na Folha de Londrina há 12 anos já também, fazendo esporte também, na editoria de esportes lá. A gente faz materiais também na internet, né? A gente tem um canal na internet, no YouTube, a gente faz alguns materiais especificamente sobre o Londrina, né? Então a gente está aí, rádio, jornal, internet, é o que a gente, hoje em dia você tem que tentar pisar em todos os lados, né? É isso que eu ia te perguntar, qual que é o impacto da tecnologia? Desde lá de quando você começou para hoje, o que mudou? Mudou tudo, né? A transformação é total, né, Marcelo? Assim, a gente hoje tem, claro, a tecnologia trouxe enormes benefícios, né? Por exemplo, se a gente falar em rádio, né? Hoje você escuta qualquer rádio em qualquer lugar do mundo, né? Então você é um londrinense, por exemplo, que está morando nos Estados Unidos, está morando na Inglaterra, na Europa, eu quero ouvir lá a Paiquerê, eu pego meu celular, meu smartphone, enfim, estou ouvindo a Paiquerê, e posso, além de ouvir, posso participar, né? É como se morasse aqui. Exato, olha, né? Eu posso dar minha opinião, aqui está assim, como é que está aí. Então, quer dizer, a tecnologia é espetacular nesse sentido, né? E além das outras situações que ela oferece, de você poder, com o celular, você fazer participação de qualquer lugar do mundo, né? É verdade. Antigamente a gente tinha que pegar o orelhão, né, para ligar, né? Era uma complicação. Já fiz muita cobertura aí por orelhão, né? Ligava e tal, conectava na rádio e tal, né? Então, assim, a tecnologia, ela transformou, ela abriu as oportunidades. Por outro lado, né, Marcelo, ela trouxe enormes desafios, né? E aí, para a área de comunicação como um todo, né, ela trouxe enormes desafios porque, teoricamente, hoje, né, qualquer um é jornalista, né? Quer dizer, a concorrência aumentou. O cara pode abrir um canal lá no YouTube e tal, e passar informação, gravar um vídeo e tal. Então, isso tem esse choque, né? Até porque muita coisa que vem, né, não tem
não tem uma garantia de informação, né? Você trabalha hoje a gente tem que responder muito fake news, né? As pessoas veem as coisas, e aquilo, aí você tem que ir atrás, não é bem assim, então a gente trabalha muito com desmentir muita coisa que vem na internet. Mas sem dúvida o impacto da tecnologia na nossa área de comunicação é muito grande e é um desafio para as empresas, né? Para as empresas e para nós que somos profissionais, né? Porque você tem que tentar se atualizar todos os dias, mas realmente o impacto é violentíssimo. Falando da época que você começou, existia competição em redação porque os jornalistas queriam dar o famoso furo de reportagem. Hoje é possível dar furo ou não existe mais isso? É muito complicado. É possível, é mais difícil. É mais difícil porque, se a gente pegar principalmente na área esportiva, né, hoje o acesso que você tem é muito mais restrito. Né? Então, por exemplo, você praticamente não acompanha treino. Quando você vai fazer uma entrevista, a maioria das entrevistas são coletivas. Né? Hoje é muito raro você conseguir uma entrevista exclusiva. Né? Então, assim, meio que padronizou, né? Essa é a grande verdade, padronizou. Mas, obviamente, que o furo, ele continua sendo o objetivo de qualquer jornalista, né? De qualquer repórter. E é possível. O que acontece hoje, né? Você tem menos acesso às fontes oficiais, né? Então, por exemplo, você tem menos acesso ao jogador, você tem menos acesso ao treinador, você tem menos acesso aos diretores, mas, ao mesmo tempo, você tem que diversificar as suas fontes, né? Você tem que diversificar as suas fontes. Então, você consegue, né? Você tem uma fonte, às vezes, dentro do clube, né? Que às vezes não é um profissional que está aparecendo sempre, mas é um cara que está lá no dia a dia, que pode te passar alguma informação. Então, assim, o grande segredo hoje é de você diversificar as suas fontes, né? Você ter vários contatos nos vários níveis de cobertura que você tem. E aí, um furo ou outro, você consegue, né? Ainda é possível, mas é bem mais difícil do que antigamente. Para todo mundo saber como era antes, como é que era? Terminava o jogo, durante o jogo, o que podia fazer? A gente tem uma liberdade muito maior, né, Marcelo? Por exemplo, você conseguia fazer entrevista, por exemplo, depois do jogo, dentro do vestiário, né? Você entrevistava lá 5, 6, 7 jogadores, pegava um jogador no canto, entrevistava e tal. Por exemplo, antes do jogo, você tinha condição de fazer uma entrevista no hotel, por exemplo, na concentração. Você ia lá antes do jogo, fazia uma entrevista. No clima mesmo no clima, claro, né? Entrevistava o jogador, entrevistava o treinador. Né? Praticamente não existia coletivo antigamente, né? Não existia coletivo. Os jogadores terminavam o treino, você tinha lá, você podia escolher 2, hoje eu vou conversar com o tal, amanhã eu vou entrevistar esse, fulano, ciclano. Então, assim, e você tinha uma proximidade muito maior, né, com o jogador, né? Então, era mais fácil você tirar alguma coisa diferente, né, do que do jogo mesmo, né? Então, você tinha essa liberdade. Hoje não existe mais, né? É uma consequência até da própria tecnologia, né, Marcelo? Porque, evidentemente, né, se os clubes, né, abrirem os treinos como era antigamente, todo mundo fica sabendo de tudo que acontece. Isso, né? Mínimos detalhes. Antigamente você não tinha isso, né? Então, assim, reconheço que os clubes precisam tomar alguns cuidados, né? Mas é muito fechado. Eu acho que é muito fechado hoje. Eu acho que os clubes, eles perdem um pouco, né, essa proximidade com o torcedor, com o seu consumidor, quando ele faz um fechamento tão severo assim para a imprensa. E nas coletivas nem sempre eles trazem jogadores que todo mundo estava querendo ouvir, né? Sim. Às vezes tá um jogador que não tem nada a ver com a conversa que precisava ser feita. Às vezes, e assim, na coletiva, né, você não consegue desenvolver um raciocínio. Porque você não tem como fazer 2 ou 3 perguntas, né? É uma só. Então, assim, às vezes você faz uma pergunta e na resposta do jogador ou do treinador, ele te dá uma deixa para você seguir naquele assunto, para você aprofundar aquele assunto, e aí você não consegue, né? Você não tem essa possibilidade. Então, muitas vezes, acaba sendo uma entrevista muito superficial, né? Muito básica, em cima do jogo, em cima do resultado, você não consegue se aprofundar como você faria, por exemplo, uma entrevista exclusiva, uma entrevista que você tivesse lá 5, 6 minutos para debater ideias, né? Hoje, praticamente você não consegue debater ideias. Quando se vê, inclusive na imprensa nacional, tá atrasado o salário dos jogadores lá. Isso, evidentemente, é uma informação de bastidores. Alguém contou que não é ali. Provar, Normalmente é isso. É difícil alguém reconhecer, né?
porque aí é justamente aquele ponto, né? São as fontes que vão te dar a informação. O jogador, às vezes, ele até te fala, né? Mas ele não vai tornar isso público. Você não vai conseguir fazer uma entrevista com ele e ele vai falar que o salário está atrasado. Ele pode até falar, ó, o salário está atrasado, se quiser falar, mas não fala meu nome e tal, né? É difícil o jogador assumir essa posição, né? A não ser que seja uma coisa muito escancarada, né? Que seja uma... Mas é muito difícil. Normalmente o jogador ele tenta não pisar nesse chão meio escorregadio aí. Antes de eu ir para a experiência de cobertura esportiva do Lúcio Flávio, que é um assunto muito bacana, só lembrando aqui, normalmente, pela experiência que você tem, normalmente tem esse embate entre o dirigente e a imprensa, ou depende do dirigente? Porque a gente vê, normalmente tem um grande problema entre diretores, tem em Londrina, mas tem em Curitiba, mas tem em São Paulo, no Rio, normalmente tem? Ou um ou outro que é mais complicado? Como é que você vê? Não, tem sim. É assim, Marcelo, eu costumo separar muitas coisas e às vezes quem está no meio do futebol não consegue entender que quem está trabalhando num clube, ou como dirigente, ou como funcionário, ele tem, enfim, ele está atrelado ao clube. A imprensa, por mais que a gente queira, né, e torça que, por exemplo, no nosso caso específico, claro, a gente quer que o Londrina seja vitorioso, que o Londrina ganhe, enfim, faça boas campanhas, mas a gente tem um limite para separar, né? Tem um limite da onde vai a crítica, da onde vai o elogio e do momento em que você tem que criticar ou não, em que você tem que ter essa autonomia. E muitas vezes quem está no futebol, ele não entende essa diferença, né? Ele acha que a imprensa, o jornalista, ele está trabalhando para o clube. Não, nós não estamos trabalhando para o clube, né? Nós cobrimos o clube, mas a nossa responsabilidade é com o ouvinte, é com o leitor, é com o telespectador, é com quem está nos acompanhando. Então, muitas vezes o atrito vem disso, né? Porque eu já tive várias experiências, por exemplo, você sabe a escalação do time, mas não dá a escalação não, antes da hora do jogo, porque senão você vai dar munição para o adversário. Não, pera um pouquinho, eu não sou funcionário do clube, eu tenho que ter uma responsabilidade com quem está me ouvindo, é a minha obrigação, com quem está lendo. Então, assim, se eu tenho a informação, eu vou passar para quem me acompanha. Eu não estou aqui para estar preocupado se o adversário A ou B vai saber da escalação antes e isso vai atrapalhar o time na hora do jogo. Não, essa não é a minha função. E muitas vezes acontece daí, né? Do dirigente, não dá essa informação não, porque essa informação vai tumultuar, essa informação, dá depois do jogo para... Não, se eu tenho a informação, e ela é uma informação importante, ela é uma informação relevante para o meu público, eu vou dar, independentemente se o diretor vai ficar bravo ou não, se o treinador vai ficar bravo ou não. E a partir daí surgem atritos, surgem rusgas. Eu várias vezes já fui proibido de entrar no CT aqui do Londrina, várias vezes, né? Ô Lúcio, quais as Copas que você cobriu? Bom, Marcelo, assim, a Paiquerê tem uma tradição enorme, né, de Copas do Mundo. A Paiquerê começou a cobrir Copa de forma exclusiva em 90, né, na Copa da Itália, e por ser uma rádio do interior, né, então, assim, a Paiquerê alcançou uma situação que poucas rádios, né, do Brasil alcançaram, né, e a gente teve a felicidade nesse período de estar, então, assim, eu acompanhei muito a Copa de 2006, né, Alemanha, 2010, que foi na África do Sul, a Copa de 2014, né, que foi a Copa no Brasil, que foi assim a última Copa que a Paiquerê fez em loco, né? Tá. E aí então foi a última Copa que a Paiquerê realmente transmitiu, né, presente nos estádios, presente nos jogos da seleção brasileira, viajando, acompanhando com equipe própria, né? Então a gente teve essas experiências e ao longo desse período aí, né, com muitas coberturas de seleção brasileira, com jogos eliminatórios, amistosos na Europa, enfim, a rádio fez inúmeros jogos amistosos do Brasil na Europa, então Copa América, então assim, Copa América, a primeira Copa América que eu fui, na verdade tinha quase que praticamente entrado na rádio há pouco tempo, a primeira Copa América foi a Copa América de 99, que foi no Paraguai, o Brasil ficou em Foz do Iguaçu, então assim, foi a minha primeira experiência. Dia a dia, sim, a gente já ficou lá o mês todo com a seleção brasileira, então assim, foi a minha primeira experiência internacional, assim podemos dizer, com a seleção brasileira.
E como é que é o trabalho de cobertura de uma Copa? Desgastante. Inclusive a seleção brasileira, como é que é cobrir a seleção? Desgastante, né? Quando você vai para uma cobertura como essa, né, Marcelo? Você é jornalista, você sabe. Você fica 100% numa cobertura como essa, né? Então, assim, você vai fazer uma Copa do Mundo, você trabalha 16, 17, 18 horas por dia, né? Porque a cobertura é muito intensa, o número de informação é muito grande, você tem jogo todo dia, né? Então você praticamente, além de toda a cobertura do dia, você transmite pelo menos um jogo por dia, no mínimo, né? A gente já chegou a fazer 2 jogos por dia, né? Então, assim, o trabalho é muito árduo, né? O trabalho é muito intenso, mas evidentemente que é muito gratificante, sem dúvida nenhuma, né? Porque é uma experiência internacional, é uma experiência onde você encontra, né, profissionais do mundo todo, né? E você troca essas experiências, né? E a própria cobertura da seleção brasileira, né, Marcelo? A gente falava no bloco anterior, também mudou, né? Também hoje é completamente diferente. Antigamente você tinha uma liberdade maior, né? De entrevistar os jogadores, de ter um contato mais próximo com os jogadores, né? Com o próprio treinador, né? Hoje em dia a seleção brasileira são aquelas coletivas, né? Que são aquelas que a gente já conhece no dia a dia dos clubes, né? Mas eu me lembro, a gente fazia entrevistas. Quando você está numa cobertura de seleção, você tem entrevista todo dia, né? Certo. Você tem entrevista diária com os jogadores, né? Hoje se escolhe aí 2 jogadores, a assessoria escolhe lá 2 jogadores e eles vão para a entrevista coletiva. Antigamente não. A gente acabava o treino, você estava ali dentro do gramado, né? Você estava ali de perto acompanhando o treino e aí você tinha a possibilidade de... Conseguia ver o treino inteiro, então? Treino inteiro, exatamente. Os treinos da seleção brasileira, eles eram abertos. Até se a gente lembrar, pegar um caso aqui, por exemplo, 2006, né? Que o Brasil ficou lá em Vegas, né? Aquela preparação antes da Copa. Até aquilo foi quase que um Big Brother, né? Porque o treino da seleção era transmitido integralmente, né? Era transmitido integralmente e tinha ali... o torcedor ficava muito próximo, enfim, a gente teve muita tietagem, aquilo acho que até acabou atrapalhando um pouco depois o desempenho da seleção brasileira. Então, assim, os treinos eram abertos, né, todo mundo acompanhava, você ficava dentro do campo, então você tinha esse contato, você via as orientações. Hoje os treinos são muito mais fechados, né, você tem treinos FIFA, aquele que você pode acompanhar uma parte, os outros treinos as seleções podem fazer fechado, então isso mudou muito também na seleção brasileira. E de treinador para treinador aí que você viu, tinha muita diferença ou tem um padrão aí nesse treinador de seleção? Você sabe que a seleção brasileira, os treinos são bem lights, né? São bem lights, né? Na comparação com o dia a dia, os treinos são lights, né? Porque assim, primeiro que normalmente o tempo, né, de preparação da seleção é menor, né? Você não tem como no clube, você não tem um longo período de preparação, né? Então, os treinos são mais curtos, né? São mais rápidos, normalmente você se treina uma vez por dia só. Então, assim, os treinos são bem mais light, né? Claro, quando você vai para uma preparação de Copa do Mundo, que normalmente você consegue reunir lá o elenco com 20, 25 dias, até 30 dias de antecedência, né? Você faz aquela preparação, você tem um tempo maior. Mesmo assim, os treinos não são tão fortes porque fica todo mundo preocupado para não machucar, para não ter problema, para não ter uma lesão, né? Então, assim, os treinos de seleção brasileira, eles são bem mais light, né? São bem mais light do que o treino no dia a dia, do que o treino que os jogadores fazem nos clubes. Agora, evidentemente que de um treinador, você tem aquele treinador que é mais motivacional, né? Um Felipão, por exemplo, né? Que é um cara que consegue persuadir, né? O jogador, né? Na conversa, na empolgação, né? Você tem, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo lá atrás, né, de seleção brasileira, um cara técnico, né, um cara que tem muitas ideias, né? O Luxemburgo sempre foi um cara à frente do tempo, né? Hoje, evidentemente, que o tempo passa para todo mundo, né? Mas lá no auge do Luxemburgo, ele era um cara que estava na seleção brasileira sempre pensando à frente e tal, na parte tática, né? Então, assim, você tem vários estilos aí de treinadores. Hoje você gostou, não, com o Diniz? Vamos trazer para hoje. Com o Diniz tá bom? Eu acho que é uma experiência diferente. Acho que é uma experiência válida, Marcelo. Eu acho que é uma experiência válida. É um cara que tem ideias diferentes, né? Ele sai ali do senso comum, né?
A questão da seleção é justamente essa, não tem tempo, né? Talvez esse seja o grande desafio do Diniz, né? Certo. Porque ele é um treinador que exige muito o dia a dia, né? Para entender as ideias dele. Na seleção você não tem. Agora, nas eliminatórias também não tem muito problema, né? Porque eliminatórias para o Brasil... A diferença é muito grande. Com o nível de jogadores que o Brasil tem, passa... Você estava lá no 7x1? Só vamos voltar... No 7x1, especificamente nesse jogo, eu não estava. Nesse jogo aí, pela rádio, estava o Rodrigo Linhares, o Reinaldo Furlan. Nesse jogo, assim, a seleção brasileira, a gente, o que acontecia, né? Ia uma equipe para o estádio, né? A gente revezava essa equipe, né? Então, iam 3 para o estádio, os outros faziam do estúdio. No próximo jogo da seleção, ia outra equipe. Então, nesse jogo, eu estava no estúdio, eu não estava lá no Mineirão, nesse 7x1. Mas o pessoal que tá ficou bravo. Né? A gente brinca com eles que eles são pé frio até hoje. Ficaram com a fama de pé frio. Eu fugi dessa. Mas já estive em outro 7x1. Teve um 7x1 do Londrina lá em Jundiaí, Campeonato Brasileiro 2003. A Londrina fez ou perdeu? Não, perdeu de 7x1. Ô, louco. A Londrina perdeu. Jundiaí, um Campeonato Brasileiro, da Série B. Perdemos até o rumo na hora de ir embora lá do Jaime Sintra, lá em Jundiaí. 7x1 não é mole tomar, não, né? Não é mole, não. Vamos falar falamos do Diniz, mas vamos falar da seleção brasileira na última Copa. Não foi bem, né? Tinha um monte de jovens. Esses jovens, quase todos estão aí de novo, né? E aí, o que você pensa? Não, acho que a geração é boa, Marcelo. A geração é boa. Você falar de um Vinícius Júnior, de um Rodrigo, de um próprio Rafinha, né? Acho que a geração é boa. Claro, hoje em dia você falar, tem craque. Talvez o último seja o Neymar, que já está passando também, né? Talvez nós não tenhamos os grandes craques, né, que nós já tivemos. Acho que isso nós não temos, mas a geração é boa. A geração é boa, mas eu acho que a seleção brasileira, e a gente torce para que isso aconteça, de trazer o Carlo Ancelotti. Eu acho que a seleção brasileira precisa experimentar alguém de fora. Um treinador renomado, um treinador que pode acrescentar algo, né? Na parte tática, na parte técnica, que eu acho que é o que falta. Nós temos potencial, né? Eu acho que essa experiência é válida. Eu sou a favor, né, de vir um treinador de fora, especialmente um cara do quilate de Carlo Ancelotti, né? Da história, da tradição, dos números dele, né, das conquistas dele. É um cara, enfim, né, que está top 3 de técnico do mundo. Né? Então, eu acho que vale a experiência. Eu acho que o Brasil já poderia ter feito isso, né, e eu acho que está na hora de fazer. Até porque os jogadores já são adaptados, a maioria pelo menos. Estão lá, né? A maioria acostumado com isso. Trabalha na hora. E eu acho que assim, eu acho que é bom até para os técnicos brasileiros, né? Você ter uma oxigenação de ideias, você trazer conceitos novos. Não que nós não tenhamos bons treinadores, muito pelo contrário, nós temos bons treinadores. Mas se a gente tem tanto intercâmbio entre os jogadores, né? Quantos estrangeiros hoje atuam no Brasil? E quantos brasileiros atuam fora do país? Por que a gente não pode ter treinador de fora? Claro. Inclusive na seleção brasileira. Por que não? Né? Por que não? Vamos falar do futebol brasileiro, Lúcio. Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, os dois principais clubes brasileiros, né? Essa hegemonia vai seguir? O que você pensa? Olha, por que eles chegaram nisso? Porque se organizaram, né, Marcelo? Porque se organizaram, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, você pega o Flamengo, há 10 anos atrás o Flamengo tinha a maior dívida do futebol brasileiro. Que coisa, hein? Exatamente. Então, assim, se organizou, se planejou, passou por alguns anos difíceis, né? De austeridade, mas hoje é o clube que mais fatura no país, está pagando as suas dívidas, tem uma dívida controlada, né? E evidentemente que o resultado dentro de campo aparece. O Palmeiras, mais ou menos na mesma linha, né? Talvez por um caminho diferente, né? O Palmeiras fez a sua reformulação em cima de algumas pessoas, né? A gente teve lá o Paulo Nobre lá atrás e tal. Aí veio essa parceria com a Crefisa e tal, que é muito importante para o Palmeiras. Construiu o seu estádio, que é uma fonte de renda impressionante, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, não tem solução, né? A gente, por exemplo, pega o Atlético Mineiro, que é uma grande marca e que aí há 2 anos atrás ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, mas já não conseguiu manter. Né? Porque administrativamente, o Atlético virou SAF agora, né? Talvez seja um caminho.
Mas administrativamente o Atlético tem uma dívida enorme, né? Então, assim, ele não conseguiu atingir o estágio administrativo e financeiro de um Flamengo e de um Palmeiras. Então, talvez ele não consiga ter a continuidade dentro de campo. Né? E acho que esse é o caminho para outros clubes. Não tem outra receita, Marcelo. É como na sua casa, cara. Você ganha 10 e gasta 12 e não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E explicando, até agora, pelo menos, o Botafogo é líder do campeonato, com um campeonato fantástico. Sim. Vamos explicar esse fenômeno, o Botafogo. Pois é, surpresa, né? Eu realmente não imaginava que o Botafogo poderia fazer essa campanha que ele está fazendo até hoje, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas também é um clube que está trilhando esse caminho, né? Se transformou em SAF, né? Vem aí já há 2 anos com esse trabalho, né? Saiu recentemente de uma Série B, né? Tem um investimento alto, né? Um investimento por fora e está tentando se profissionalizar. Marcelo, o caminho hoje do futebol é profissionalização em todos os setores, né? Então, quer dizer, você tem que ter os profissionais dentro de campo, mas você tem que ter os profissionais fora e você tem que transformar o seu clube em todas as áreas que ele exige em profissional. Então você tem que ter profissional do marketing, você tem que ter profissional da comunicação, você tem que ter profissional do comercial, porque o futebol hoje ele tem que funcionar como uma empresa, ele é um produto altamente rentável, mas esse produto só vai ser viável se você transformar ele num produto profissional, né? Então o que a gente vê hoje é que muitos clubes, e até alguns grandes clubes do futebol brasileiro, eles continuam amadores na gestão, né? Eles continuam com apadrinhados, tem que botar aqui o amigo do diretor, tem que botar lá o sócio do conselheiro, ele tem que ter um cargo, e isso não funciona. O futebol moderno, o futebol hoje, ele exige profissionalismo em todas as áreas. Quem está seguindo esse caminho, a tendência é ficar na frente. Isso não é à toa que times como o Bragantino, por exemplo, Fortaleza, continuam na Série A com destaque, né? Exato, são clubes que não era de se imaginar, sim, a gente esperava que caísse. São clubes que dentro da sua realidade, né, eles têm trabalho fortalecido. Você lembrou bem, o Fortaleza é um baita de um exemplo, cara. Né? O Fortaleza é um time que há 4, 5 anos atrás, você nem imaginava que ele jogaria uma Série A. Hoje está aí jogando a Série A com anos seguidos, jogou Libertadores, pô. Né? Jogou Libertadores. Tá aí na semifinal de uma Copa Sul-Americana. Por quê? Porque se profissionalizou, se organizou, né? Tem uma grande torcida, né? Conseguiu buscar recursos. Então, acho que esse é o caminho. E assim, Marcelo, o exemplo serve para todos, né? Serve para os grandes, serve para os médios e serve para os pequenos também, cada um dentro da sua realidade. Né? Lógico, você não é um time pequeno, ele não vai se transformar num grande clube do futebol brasileiro, mas ele pode ser um clube pequeno, um clube médio, bem administrado, financeiramente rentável e com bons resultados dentro de campo. Essa história da liga, a formação de uma liga no Brasil, é a solução para alguma coisa ou não é? Acho que é a solução. Ou a CBF é melhor? Não, eu acho que a liga é melhor, mas não do jeito que está, né? Você tem 2 ligas, não tem nenhuma, né? Então, o grande problema do futebol brasileiro é que os clubes não conseguem se entender fora de campo, né, Marcelo? A rivalidade, ela tem que estar dentro de campo. E o dirigente tem que saber que se ele estiver alinhado, é melhor para todo mundo. Se você tem um produto com 40 clubes, esse produto vale mais do que se eu tiver só o meu clube. É lógico isso, né? Só que essa é uma mentalidade difícil de ser modificada no futebol brasileiro. A gente já teve, com nomes, com denominações diferentes, mas a gente já teve várias tentativas de ligas, né? Lá atrás, Clube dos 13, recentemente aí teve a Primeira Liga. Por que não deu certo? Porque cada um quer puxar para o seu lado, né? E não quer ver o todo, né? Quem tem bastante não quer abrir mão de um pouquinho para que o outro se fortaleça e para que o produto fortaleça. Então, assim, a liga, eu acho que é o melhor caminho. Os clubes cuidarem do produto deles. Por que eu vou passar para a CBF cuidar se o produto é meu? Agora, os clubes precisam se unir, né? E acho que está difícil. Acho que as ligas não vão... Uma liga única, que seria o ideal, acho que está difícil de sair por causa dessa mentalidade. E você vê, inclusive, por qualquer motivo... presidente de clube brigando com outro presidente de clube. Exatamente. Falando de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Né? Exato. Então, assim, a mentalidade tem que ser competitiva e de rivalidade dentro de campo. Acabou o jogo, quanto mais unido tiver, melhor. Mas eu acho que é uma cultura difícil de mudar. Acho que vai mudar com o tempo, mas acho que ainda não estamos prontos. Deixa eu ir para uma polêmica que surgiu agora, que foi quando houve
a divulgação da renda lá no Maracanã, no jogo São Paulo e Flamengo, 20 e poucos milhões. 6 milhões, né? Vaia, porque Isso. a torcida entendeu que o jogo estava muito Ingresso caro. caro, né? E agora, me parece que na final em São Paulo, no Morumbi, há ingressos por R$ 4.500. O que você pensa nisso? Você conhece a Europa, lá é caro também quando é final. Caro. Mas os clubes aqui estão explorando o torcedor, não estão fazendo questão que o torcedor vá no estádio? O que você pensa? Marcelo, eu acho que assim, tá caro mesmo o ingresso, né? O futebol, ele não é mais o esporte popular, né? Não é, né? Não é. Principalmente depois desse advento dos novos estádios, né? Das novas arenas. Por quê? Porque ir ao estádio se tornou um evento, não só o jogo, né? Então você vai lá para ver o estádio do Palmeiras, você vai lá para ver o estádio do Corinthians, você vai lá para ver o novo Maracanã, agora o estádio lá do Atlético Mineiro e tal. E claro, isso custa, né? Isso custa. Mas assim, eu acho que os clubes, eles poderiam destinar pelo menos um setor dos seus estádios com preços populares, para que aí você pudesse atender também. Quem não pode pagar, claro, quem pode pagar? É todo mundo que pode pagar R$400 para ir num jogo? Tudo bem que é um jogo de final, é um jogo diferente. É um ingresso mínimo, né? Isso, mas mesmo assim, na média, o ingresso é caro. E tem um outro advento, né? Por que o ingresso ficou caro? Porque os clubes, eles entraram naquela questão da fidelização, né? Do sócio-torcedor. Então ele dá vantagem para quem é sócio-torcedor. Para quem não é sócio-torcedor, realmente o ingresso ficou muito caro e é quase inviável ir ao estádio. Vamos falar do Londrina Esporte Clube, evidentemente. Primeira coisa, o Londrina tem alguma possibilidade do Londrina se tornar uma SAF, na sua opinião? Marcelo, essa é uma situação que o Londrina tem discutido aí já há mais de um ano, né? Legalmente o Londrina aprovou isso, né, dentro do seu conselho, então assim, o Londrina está preparado, ele pode virar uma SAF, mas assim, de concreto, ainda não chegaram propostas, né? Chegaram sondagens, chegaram interesses, né? Mas de concreto não teve nada, né? Eu acho que assim, a questão da SAF, ela está passando por uma readequação, né? Porque a gente teve lá, quando surgiu, estourou, né? SAF para cá, SAF para lá, e aí você tem um período de que as coisas vão se ajustando, você vai conhecendo como é que realmente funciona, e eu acho que isso deu uma parada, né? A gente tem casos esporádicos, né? Então acho que esse é um caminho que o Londrina vai seguir, mas me parece que não é tanto a curto prazo assim. Na Série B, a gente que já determinou, o Londrina vai cair. Como explicar o mau rendimento de um time que ano passado quase que conseguiu subir, né? O planejamento não deu certo, né, Marcelo? O Londrina, as coisas que o Londrina planejou para esse ano, nada deu certo. Se você pegar desde o começo do ano, né? A campanha no Paranaense já foi horrível, a Copa do Brasil já foi horrível, e aí o clube foi se perdendo em contratações, em trocas constantes de treinadores, né? 8 treinadores no ano é um negócio... 8? 8, né? Contando adjunto ali, né? Auxiliar e tal, né? Então, assim, não vai funcionar. Futebol não funciona assim, né? Então, acho que o Londrina vai cair, né? Não vejo possibilidade... matemática existe, mas não vejo possibilidade técnica, né? E aí o Londrina tem que se reorganizar e rever o seu planejamento para o ano que vem e ver que tudo que foi feito agora não deu certo. O que foi planejado no ano realmente não deu certo e mudar esse planejamento. A Série C é fácil de jogar? Não? Nada, é dificílima, nada, é dificílima. A Série C é muito complicada. Primeiro porque os clubes se nivelam muito porque você não tem muito recurso, né? Você já não tem aquele dinheiro da televisão que vem da Série B e é um campeonato difícil porque você pega estádios pequenos, né? Você pega viagens longas, né? E aí você já não tem tanta a questão de transporte como você tem numa Série A, numa Série B, você viaja muito de ônibus, cansativo, estádios pequenos, às vezes gramados ruins, pressão. Então é um campeonato muito difícil mesmo. E o Londrina caindo, ele vai ter que se preparar bem para tentar voltar já no primeiro ano. O Sérgio Malucelli, o gestor do Londrina, vai embora no que vem ou continua? Não, continua. Não tem jeito? Não, vai continuar. Lúcio Flávio. A não ser que apareça um outro parceiro para assumir o lugar dele. Senão Lúcio Flávio, muito obrigado por todas as informações. Volte mais vezes. Grande abraço. Tá bom, obrigado pelo convite. Um prazer, um abraço. O programa Estadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.